Olá, aluno, bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos falar agora sobre sistema esquelético. Nós vamos falar sobre a parte um pouco sobre anatomia e a fisiologia óssea, tá bom? E vamos começar aí falando sobre principalmente aí sobre as funções do esqueleto. Então, nós humanos, nós temos um tipo de esqueleto que nós podemos chamar de esqueleto interno. Então, ele pode ser chamado de endoesqueleto, tá? Existem alguns seres, alguns animais que têm esses ossos projetados de uma maneira que fique saliente para a parte do corpo. Já o ser humano, ele tem essa forma esquelética interna. Então nós vamos caracterizá-lo como endoesqueleto. Então existe uma grande dinâmica, tá? Porque existe o crescimento de células ósseas, isso mesmo, os ossos são formados por células. E nós vamos falar a função de cada uma delas e como funciona essa dinâmica, tá? Então existe uma dinâmica que o osso ele é capaz de se regenerar, tá? Inteiramente em algumas semanas. Ele tem essa capacidade. Então é uma coisa muito evolutiva, muito dinâmica. E nós temos ali entre os ossos, nós temos uma estrutura chamada cartilagem, tá? E essa cartilagem vai formar as articulações que sustentam o corpo. Então, não é só o osso que precisa, nós não só precisamos do osso. Existem outras estruturas que são fundamentais para o equilíbrio, para o bom funcionamento e a parte saudável do esqueleto. Então, mais ou menos ali nos adultos que nós consideramos jovens, nós temos dentro de 2 anos praticamente toda a troca celular óssea dentro do período de 2 anos. Então, dentro de 2 anos, todas as células ósseas do seu organismo já foram transformadas, modificadas e renovadas. Então existe esse dinamismo, existe esse jogo, existe essa movimentação dentro do teu organismo. Apesar de acharmos que o osso é uma coisa que fica ali, ó, estagnada, parada, não, o osso ele tem o seu dinamismo. Nós vamos entender. Primeiro, vamos para a função dos ossos. Quais são as funções do esqueleto, tá bom? Primeira coisa, sustentação. Se não houvesse a parte óssea, o seu corpo praticamente seria como se fosse uma roupa sem um apoio. Simplesmente não teríamos a formação e a sustentação dos músculos, dos tendões e da pele. Estaríamos um tecido totalmente inerte, mole, frouxo, tá bom? Outra parte importante, não existiria movimentação. Então, é muito importante a presença do esqueleto na parte de locomoção, na parte de movimentação, porque existem ossos estratégicos que funcionam como alavancas, do qual você tem inserido músculos e tendões, para que aconteça o movimento, tração e tudo mais. Proteção de órgãos vitais, exatamente. Como você pode ver aqui, existem, por exemplo, como você pode ver aqui, ó, as costelas. Tem uma das funções das costelas é proteger os pulmões que ficam aqui dentro, tá? E também o coração que fica aqui nessa parte medial. Então veja bem, tem essa função protetora e quanto mais sensível, ou seja, de grande importância é um órgão, mais resguardado ele vai ser. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o crânio. O crânio tem uma das funções de proteger o encéfalo. E o encéfalo não pode sofrer qualquer tipo de trauma, tá? Ou movimentação brusca. Então, quem vai
cuidar para que isso não ocorra é a nossa calota craniana, que é extremamente rígida, tá? E também nós temos aqui armazenamento de íons, ou seja, nós temos aí uma grande concentração de minerais nessa região óssea. Claro, prevalecendo o cálcio, temos também quantidades significativas de colágeno e também temos outros nutrientes que nós vamos ver ao decorrer do vídeo, tá bom? Como zinco, ferro e outros minerais. E outra função importante do osso é a hematopoiese. O que seria a hematopoiese? A criação de células sanguíneas, tá bom? Nós temos a medula óssea, nós temos a criação disso dentro dos ossos longos, tá certo? Aqui eu tenho para você a estruturação óssea. Basicamente, o osso ele é composto por tecido ou substância óssea esponjosa. Muito bem, se você observar aqui, ó, eu tenho essa região do osso aqui que é mais esponjosa. Por que esponjosa? Que faz lembrar uma esponja, porque ela tem esse detalhamento aqui, ó, esses furinhos, tá bom? Que vai dar uma sustentação óssea. Já na parte, eu tenho uma outra parte chamada de parte compacta, geralmente mais presente na região da diáfise, tá bom? Na região central do osso. Então tem uma parte compacta, como você pode ver aqui em outra dimensão, ó. E aqui no meio eu tenho o canal da medula óssea. E aqui eu tenho um osso completamente compacto. Já nas extremidades eu tenho o tecido chamado de tecido esponjoso. E esse tecido esponjoso, esse emanharado aqui, ó, como vocês podem ver, que faz lembrar uma esponja, tá? Que faz lembrar uma esponja e que também é muito importante na parte de sustentação óssea. Parece ser uma estrutura frágil, mas na verdade ele é essencial na sustentação do corpo, tá? Não é porque ele tem essa parte de trama aqui, ó, essa parte esponjosa, que ela seja uma parte sensível. Pelo contrário, vai dar uma grande ênfase, tá, na sustentação óssea. Muito bem. Aqui, como você pode ver, ó, eu tenho a região das epífises, que são as estruturas distais, e essas epífises vão ser preenchidas por parte esponjosa, tá bom? Essas duas extremidades eu vou ter a presença em maior quantidade de tecido esponjoso, osso esponjoso. Já essa parte maior, mais alongada, eu tenho a diáfise. A diáfise do osso, que é a parte longa, eu já tenho a predominância do osso, tá, compacto, mais rígido, e eu tenho aqui por dentro do osso, tá, eu tenho a linha epifisária aqui, ó, que é uma outra estrutura, osso compacto. Em volta do osso eu tenho uma membrana chamada de periósteo, que é uma camada protetora que reveste o osso e também é muito importante na parte sensitiva óssea, tá bom? Olha só, aqui está exemplificado, ó, como se fosse uma camada, como se fosse uma película que reveste o osso. Nós chamamos essa camada de periósteo. Aqui internamente no osso nós temos o canal medular, aonde acontece a produção das células, tanto células vermelhas, que são as hemoglobinas, e também a parte de proteção, tá bom? Que são os glóbulos brancos. E temos aqui dentro, ó, canal medular e também a parte da medula óssea amarela. Muito bem. Dá uma olhadinha aqui, ó.
e nós temos uma vascularização interna dentro do osso, tá certo? E no osso nós temos algumas saídas, como se fosse um pequeno furinho por onde você tem a saída desses vasos que passam por dentro do osso. Nós chamamos de forame nutrício, tá? Ou seja, aonde gera a comunicação da parte interna do osso com a parte externa para os demais locais do seu organismo, onde ele vai ter contato e vai levar essas células sanguíneas para todo o seu corpo, vai ser uma comunicação, e esse local se chama forame nutrício.